Olá, boa tarde, já é boa noite porque já são 7h30. Eu, entretanto, hoje só agora é que consegui vir aqui para fazer a minha leitura semanal, para terminarmos a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Hoje vai terminar este lindo conto. Entretanto, no final deste vídeo vou também apresentar a próxima leitura, a leitura que nos vai acompanhar nas próximas semanas, nesta época natalícia que está agora a iniciar. Vamos então ler o nosso conto, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Confesso que já não me lembro bem onde é que tínhamos ficado da última vez. Bom, tinha aqui a marca. Ok, foi aqui precisamente. Tínhamos terminado aqui quando o baile terminou e Chabod juntou-se a um grupo de homens mais discretos, os quais, acompanhados pelo velho Van Tassel, se tinham sentado a fumar numa ponta do Vandarim, cavaqueando sobre o passado e contando longas histórias do tempo de guerra. Foi aqui precisamente que tínhamos ficado. Eu tinha deixado aqui não sei como é que isto se chama, isto é um nome, mas agora não me lembro. Bom, o marcador de livros. Então, vamos começar. Aquela região, na época de que estou falando, era um dos lugares privilegiados onde abundavam as crónicas e as grandes personagens. A frente britânica e norte-americana situara-se perto dali durante a guerra, tendo esta zona sido cenário de pilhagens e ficando infestada de refugiados, vaqueiros e toda a espécie de aventureiros. Passar, entretanto, tempo bastante para que cada contador pudesse ornamentar a sua história com alguma apropriada fantasia e para que no caráter vago das lembranças ele se transformasse no herói de todas as façanhas. Veio à baila a história de Dofu Martling, entroncado holandês de barba azul que quase se apoderou de uma fragata britânica com um velho canhão de 9 libras, colocado atrás de um peitoril de lama, só o não tendo conseguido, porque ao 6º disparo o canhão rebentou. E também a de um velho cavalheiro, cujo nome se não dirá por ser um marinheiro, muito rico e não se dever citar com ligeireza, o qual, excelente espadachim, desviou na batalha de White Plains uma bala de mosquete com uma espadeirada de tal forma que a ouviu claramente silvar sobre a lâmina e ricochetear no punho. Estando ele disposto para dar provas da proeza, a mostrar a espada a qualquer momento com um punho um pouco retorcido. Falaram depois vários outros que também se haviam distinguido no campo de batalha, todos eles convictos, sem exceção, de terem desempenhado um papel notável no feliz desenlace da guerra. Mas nenhum desses relatos pôde comparar-se às histórias de fantasmas e aparições que vieram a seguir, sabendo-se como a região é rica em lendários tesouros dessa espécie. Com efeito, as histórias e superstições locais florescem da melhor maneira nestes lugares retirados onde as populações permanecem, ao passo que se vêem espezinhadas pela inconstante turba que constitui a população da maioria dos nossos povoados rurais. Além disso, em grande parte das nossas aldeias não se estimulam de maneira alguma os espíritos, pois, mal estes acabam a primeira soneca e se viram para o outro lado no túmulo, já os seus amigos sobreviventes desandaram da região, de maneira que, quando os espíritos saem de noite para dar uma volta, já não têm ninguém conhecido que possam visitar. É talvez por isso
que tão raramente ouvimos falar de espíritos, exceto nas comunidades holandesas desde há muito estabelecidas. Todavia, a causa imediata da abundância de histórias sobrenaturais nestas terras era sem dúvida a vizinhança do Vale Adormecido. O contágio do próprio ar que soprava da assombrada região inspirava uma atmosfera de sonho e fantasia, disseminando-se por todo aquele território. Vários vizinhos que moravam no Vale Adormecido estavam presentes na festa de Van Tassel e, como era habitual, puseram-se a contar estranhas e maravilhosas lendas. Vieram a lume muitas histórias sombrias a respeito de cortejos funerários, lúgubres, gritos e gemidos ouvidos e testemunhados em redor da árvore onde o infortunado Major André foi aprisionado. Árvore essa que ficava nas redondezas. Alguém aludiu também à mulher de branco que aparecia no Vale Estreito, no Penedo do Corvo, e que se ouvia muitas vezes lançando guinchos nas noites de invernia antes da tempestade, por ali ter morrido na neve. Mas a maior parte dos relatos incidia no espectro favorito do Vale Adormecido, o Cavaleiro Sem Cabeça, que ultimamente se ouvira com mais frequência rondando pela região e o qual, segundo se contava, prendia de noite o cavalo entre as campas do cemitério da igreja. A situação isolada desta igreja parece tê-la transformado no refúgio predileto dos espíritos agitados. Ergue-se no cimo de um monte, rodeada de alfarrobeiras e grandiosos olmeiros, por entre os quais os seus decorosos e branqueados muros reluzem recatadamente como um símbolo da pureza cristã, irradiando através das sombras do retiro. A suave ladeira conduz a uma argêntea toalha de água bordejada por grandes árvores, de entre as quais se podem vislumbrar as azuladas montanhas do rio Hudson. Fintando o verde cemitério de ervas altas, onde os raios do sol parecem dormir tão sossegados, podia pensar-se que ao menos ali os mortos repousam em paz. De um lado da igreja estende-se um pequeno vale arborizado, ao longo do qual corre movediço um cauteloso ribeiro por entre rochas desfeitas e troncos de árvores rombadas. Numa parte funda e negra da corrente, não longe da igreja, havia dantes uma ponte de madeira. O caminho que ali levava e a própria ponte estavam espessamente ocultos por árvores pendentes, que em seu redor espalhavam obscuridade, até mesmo de dia, e que à noite provocavam assustadora escuridão. Tem aqui um desenho, uma ilustração. Era este um dos astros preferidos do Cavaleiro Sem Cabeça e onde mais a miúde aparecia. Contou-se a história do velho Brouwer, um grande herege descrente em fantasmas, como ele deparou com o cavaleiro quando este vinha regressando da sua correria ao Vale Adormecido, e como se viu obrigado a segui-lo. Como galoparam por bosques e matagais, colinas e pântanos, até chegarem à ponte, onde o cavaleiro, de repente, se transformou num esqueleto, atirou com o velho Brouwer para dentro do ribeiro e desapareceu por cima das árvores com o fragor do trovão. Coitado. Com esta história, competiu de imediato uma aventura 3 vezes mais maravilhosa, contada por Brom Bones, o qual, como consumado cavaleiro, fez pouco caso do galopante esse ano. Contou ele que uma noite, ao regressar da vizinha aldeia de Sing Sing, vendo-se ultrapassado por entre o noturno soldado da cavalaria, o desafiou apostando um copo de ponche,
e teria vencido porque o temerário, ao longo do vale, levava vantagem ao cavalo duende. Mas, no preciso momento em que chegaram à ponte da igreja, o Essiano desapareceu subitamente num relâmpago de fogo. Vou beber aqui um bocadinho de chá. O meu chazinho já está um bocadinho frio, deixei-o aqui, mas é muito bom, chá de gengibre. Todos aqueles relatos, contados na sonolência voz soturna com que os homens falam na escuridão, bem como os semblantes dos ouvintes, só de vez em quando iluminados pelo casual brilho do cachimbo, penetraram em profundidade na mente do Ixabod. Imagine, ele é um medroso, não é? E o mestre de escola pagou aos presentes na mesma moeda, expondo amplos excertos do seu inestimável autor, Cotton Mather, e acrescentando muitos prodígios ocorridos no seu estado natal, no Connecticut, bem como as terríveis visões que presenciou nas suas noturnas andanças pelo vale adormecido. A diversão foi-se, entretanto, desfazendo. Os velhos lavradores juntaram as famílias nas carroças e depois, durante algum tempo, ouviram-se rolando ao longo dos caminhos do vale e por cima das distantes colinas. Algumas das senhoritas montaram na garupa do cavalo dos seus pretendentes favoritos e as suas alegres risadas à mistura com o tropear das ferraduras ecoaram pelos bosques silenciosos, sumindo-se aos poucos, transformando-se assim o interior bulício e divertimento em silêncio e abandono. Só Ixabod se foi deixando ficar, de acordo com o costume dos namorados rurais, para ter uma conversa a sós com a herdeira, todo ele convicto de que se encontrava agora no caminho do triunfo. Não tentarei dizer o que naquele colóquio se passou, pois de veras o não sei. Temo, porém, que algo se tenha passado mal, porque a verdade é que Ixabod saiu quase de imediato, com bem pouco intervalo, arvorando com um ar perfeitamente desolado e decaído. Ah, estas mulheres! Estas mulheres! Teria aquela jovem andado a tecer alguma das suas provocantes partidas? Seria o estímulo prodigalizado ao pobre pedagogo mera impostura para garantir a conquista do rival? Só Deus sabe, que eu não. Basta dizer que Ixabod saiu de casa furtivamente, mais com ar de quem tinha tentado assaltar um galinheiro do que conquistar o coração de uma bela senhora. Sem olhar para a direita nem para a esquerda, para não ver o cenário da riqueza rural que antes tantas vezes devorara com os olhos. Foi direito à cavalariça e, aos murros e pontapés, fez de grosseiro modo levantar o seu corcel do descanso, onde profundamente dormia, sonhando com montanhas de milho e aveia e vales cheios de trevo. Coitadinho do cavalinho, não é? Bom, este Ixabod não me parece ser assim muito boa pessoa. Não sei, desde o princípio que acho isso. Mas que ele é engraçado é. Foi, pois, à hora embruxada da noite que Ixabod, abatido e com um grande peso no coração, empreendeu o regresso a casa através das elevadas colinas que dominam Tarrytown e que à tarde tão alegremente percorrera. A hora era tão sombria como ele próprio agora se encontrava. Lá longe, o Tappan Zee espalhava a sua escura e indistinta superfície aquática, sobre a qual, aqui e ali, se erguia o mastro de uma corveta, flutuando serenamente, ancorada junto à costa. No silêncio sepulcral da meia-noite, Ixabod podia ouvir até mesmo o ladrar de um cão de guarda da outra banda do Hudson, tão vago, porém, e tão sumido, que dava somente uma ideia da distância a que se encontrava aquele fiel companheiro do homem. De vez em quando, ouvia-se também o longo e distorcido cantar de um galo casualmente desperto,
longe, muito longe, vindo de alguma quinta entre os montes. Mas soava aos seus ouvidos como um ruído de um sonho. À sua volta não havia sinais de vida, exceto a fortuita e melancólica toada de um grilo ou talvez o fanhoso alarido de uma rã cocheando num paúl próximo, como se estivesse a dormir mal e de súbito se voltasse no leito. Todas aquelas histórias de fantasmas e doentes demoníacos que ouvira à tarde lhe vinham agora à lembrança. A noite foi ficando cada vez mais escura. As estrelas pareciam entrar mais profundamente no céu, escondidas de vez em quando da sua vista por nuvens de passagem. Nunca se tinha sentido tão só e opresso. Além disso, estava a aproximar-se do preciso lugar onde haviam ocorrido muitos dos casos com fantasmas. No meio do caminho, erguia-se uma enorme tulipeira, destacando-se como um gigante entre todas as outras árvores em redor e formando uma espécie de ponto de referência. Tinha os ramos torcidos, excêntricos, tão grandes como os troncos das árvores comuns, caindo às voltas, quase tocando o chão e erguendo-se de novo pelo ar. Aquela árvore estava relacionada com a trágica história do desditoso André, feito prisioneiro, muito perto dali, conhecida de toda a gente pelo nome de Árvore do Major André. As pessoas comuns encaravam-na com um misto de respeito e superstição, em parte por compaixão pelo infeliz que lhe dava o nome e em parte por causa das estranhas visões e lúgubres lamentos que a seu respeito se constatavam. As pessoas comuns encaravam-na com um misto de respeito e superstição, em parte por compaixão pelo infeliz que lhe dava o nome e em parte por causa das estranhas visões e lúgubres lamentos que a seu respeito se contavam. Ao aproximar-se da árvore terrífica, Ichabod começou a assobiar e pareceu-lhe que alguém lhe respondia, mas era apenas uma rajada de vento, silvando bruscamente na ramagem seca, aproximando-se um pouco mais. Julgou ver um vulto branco pendurado no meio da árvore, deteve-se, deixou de assobiar, mas, enxergando melhor, percebeu que aquilo era um sítio onde a árvore havia sido atingida pelo raio, deixando à mostra a madeira branca. Bruscamente, ouviu um gemido. E os dentes puseram-se-lhe a bater, e os joelhos a tremer na sela, mas era apenas um enorme ramo roçando contra o outro, agitado pela aragem. Ultrapassou a árvore ileso, mas aguardavam-no novos perigos. A umas 200 jardas da árvore, atravessava o caminho um pequeno regato que ia desembocar numa várzea pantanosa e densamente arborizada, conhecida pelo nome de Paúl de Willey. Uns quantos troncos, ainda com casca, colocados ao lado uns dos outros, serviam de ponte sobre este curso de água. Do outro lado do caminho, onde o arroio penetrava no bosque, um grupo de carvalhos e castanheiros, em que se emaranhavam videiras silvestres, projetava uma obscuridade cavernosa. Atravessar esta ponte era a prova mais dura. Fora ali, precisamente, que o desventurado André caíra nas mãos dos seus captores. Debaixo daqueles castanheiros e videiras estavam escondidos os resolutos soldados que o surpreenderam. Desde então, este regato passou a ser encarado como um curso de água assombrado, vendo-se acometidos pelo pânico aos alunos da escola que têm de o atravessar sozinhos ao sol posto. Ao aproximar-se do regato, o coração de Ichabod começou a bater com vigilância. Porém, chamando a si toda a coragem, esporeou o cavalo nas costelas e tentou atravessar a ponte a galope. Mas, em vez de avançar, a manhosa pileca fez um movimento lateral e lançou-se contra a vedação.
O mestre-escola, cujo medo aumentou com o contratempo, puxou as rédeas para o outro lado e espoeirou vigorosamente a limária com um outro pé. Mas tudo foi inútil. O cavalo avançou, mas apenas para se internar ao lado oposto ao caminho, num cerrado bosque de espinheiros e amieiros. O mestre-escola recorreu então à chibatada e aos calcanhares para incitar as fracas costelas do pólvora, que se atirou para diante, fugando e bufando, mas parou mesmo à beira da ponte, e tão imprevistamente que quase atirou o cavaleiro por cima da cabeça. Naquele mesmo instante, chegou aos sensíveis ouvidos de Ixabod o rumor de um pesado chap-chap do lado da ponte. Por entre a grande obscuridade da mata, à margem do arroio, enxergou algo enorme, deformado, negro e muito alto. Não se mexia, parecia congregado na obscuridade, como um monstro gigantesco pronto a cair sobre o viandante. O cabelo do assustado pedagogo pôs-se-lhe em pé, de terror. Que podia ele fazer? Dar a volta e correr a toda a pressa era agora impossível. De resto, que possibilidade tinha ele de fugir a um espírito ou um demónio, se tal fosse, capaz de correr nas asas do vento? Por isso, enchendo-se de coragem, perguntou gaguejando: Quem sois vós? Não obteve resposta. Com a fala ainda mais alterada, repetiu a pergunta, mas continuou sem resposta. Voltou então a cravar os calcanhares nos flacos do inflexível pólvora e, fechando os olhos, pôs-se a entoar um salmo com involuntário fervor. Nesse preciso momento, o objeto de alarme moveu-se e, com um salto, ficou no meio do caminho. Embora a noite estivesse escura e sombria, conseguia distinguir-se um pouco a forma do desconhecido. Parecia ser um cavaleiro de grande corpulência, montado num cavalo preto de poderoso corpo. Não deu mostras de ser amigo ou inimigo, ficando ao largo de uma banda do caminho, avançando a trote do lado em que o velho pólvora nada via, já refeito do medo e da obstinação. Ixabod, a quem a presença daquele noturno companheiro não parecia nada auspiciosa, e lembrando da aventura de Brom Bones com o galopante esse ano, estimulou a montada, com a esperança de o deixar para trás. O estranho, porém, pôs o cavalo dele na mesma andadura. Ixabod abrandou para o passo, pensando assim ficar para trás, mas o outro procedeu da mesma forma. O coração de Ixabod começou a querer saltar-lhe do peito. Fez um esforço para continuar a entoar o salmo, mas a língua, de tão seca, ficou-lhe pegada ao céu da boca e não conseguiu proferir uma só estrofe. No silêncio opressivo e obstinado do pertinaz acompanhante, havia algo de misterioso e sinistro. Ao subirem uma ladeira, recortando-se então contra o céu, a figura do seu acompanhante, gigantesco em tamanho e embuçado numa capa, Ixabod descobriu com horror que ele não tinha cabeça. Aumentando ainda mais o seu pavor, ao ver que a cabeça, que devia assentar-lhe nos ombros, ia pousada à frente do cavaleiro, sobre o arção da sela. O seu pavor transformou-se em desespero. Fez cair sobre o pólvora um dilúvio de pancadas com os pés e as mãos, esperando deixar para trás o acompanhante. Mas o espectro manteve-se sempre a seu lado. Correndo, precipitaram-se resolutamente, fazendo a cada passo voar pedras e faíscas. As roupas ligeiras de Ixabod esvoaçavam ao vento, estendendo ele, na ânsia de fugir, o corpo alto e fraco sobre a cabeça da cavalgadura. Chegaram assim ao caminho que deita para o vale adormecido. Mas o pólvora, que parecia possuído por um demónio, em vez de meter por ali, desviou-se pelo caminho oposto, atirando-se de cabeça monte abaixo para a esquerda.
Este caminho atravessava uma depressão arenosa rodeada de árvores durante cerca de um quarto de milha, onde cruza a ponte famosa na história do duende demoníaco, logo surgindo do outro lado o verde outeiro onde se ergue a igreja caiada de branco. Cada vez melhor. Até aqui, o pânico da montada dera ao inexperiente cavaleiro uma aparente vantagem na perseguição, mas quando já tinha atravessado metade do vale, a silha começou a ceder e ele sentiu que a sela escorregava. Agarrou-a pelo arção e tentou segurá-la, mas em vão. E apenas teve tempo para se salvar agarrando-se ao pescoço do velho pólvora. A sela caiu pelo chão e logo a seguir ouviu o cavalo do seu perseguidor pisá-la. Por um momento passou-lhe pela cabeça o terror da fúria de Hans van Ripper, porque aquela era a sua sela dos domingos, mas não havia agora tempo para pequenos temores. O demónio ia cair-lhe em cima e a ele, desajeitado cavaleiro, custava-lhe imenso manter-se sobre a montada, escorregando para um lado e para o outro, ou aos baldões sobre o anguloso espinhaço do animal, com tal violência que veramente temia ficar feito em pedaços. Ao ver uma abertura entre as árvores, alegrou-se pensando que a ponte da igreja estava muito perto. O vacilante reflexo de uma estrela prateada no fundo do regato confirmou a sua suposição. Viu os muros da igreja brilhando debilmente sobre as árvores que estavam para além e lembrou-se do sítio onde havia desaparecido o fantasma que Bron Bones desafiara. Se conseguir chegar àquela ponte, pensou Ichabod, estou salvo. Nesse instante, ouviu o corcel negro arfando e soprando atrás de si, parecendo-lhe até que sentia o seu fogoso alento. Mais um convulsivo esporear nas costelas e o velho pólvora entrou com um salto na ponte, fazendo trovejar as pranchas ressoantes. Ao atingir o lado de lá, Ichabod arriscou uma olhadela para trás para ver se o seu perseguidor se sumira, como era de esperar, num relâmpago de fogo e enxofre. Mas viu que o fantasma se erguia nos estribos no momento preciso em que brutalmente lhe lançava a sua própria cabeça. Ichabod tentou evitar o projétil medonho, mas não conseguiu. E ele atingiu no crânio com um formidável choque que o lançou por terra. E, caindo bruscamente de nariz no chão, viu passar em pólvora o corcel negro e o demoníaco cavaleiro como um remoinho. Preciso de mais um pouco de chá. Desgraçado do Ichabod. Até eu já estou a ficar com pena dele. Na manhã seguinte, o velho cavalo apareceu sem sela, com o freio entre as patas, pastando calmamente ao portão do dono. Ichabod não apareceu para o almoço e à hora do jantar ninguém sabia dele. Os seus alunos foram para a escola e ficaram à espera na margem do ribeiro. Mas do mestre-escola nem rasto. Hans van Ripper começou então a sentir uma certa inquietação acerca do destino do pobre professor e também da sua cela, sendo desde logo iniciadas buscas. Bom, que é que será que aconteceu ao desgraçado, não é? Após diligente investigação, foram encontrados vestígios do mestre-escola. Num troço do caminho da igreja, encontraram a cela, toda pisada e suja, os sinais das ferraduras profundamente marcados no caminho. E, obviamente, em frenética celeridade, chegavam até à ponte. Para lá desta, na margem de uma parte extensa do regato, onde a água é mais funda e escura, encontraram o chapéu do infortunado Ichabod e, mesmo ao lado, uma abóbora desfeita. Foram feitas buscas no regato, mas não encontraram o corpo do mestre-escola. Hans van Ripper, na qualidade de executor testamentário dos bens de Ichabod Crane, que ainda vivia em sua casa, examinou a trouxa que continha todos os haveres do seu hóspede. Consistiam estes em 2 camisas e meia,
2 golas, um par ou 2 de piugas de lã, um velho par de calças, uma navalha de barba enferrujada, um livro de salmos com muitas folhas dobradas nos cantos e um cachimbo de madeira quebrado. Quanto aos livros e móveis da escola, estes pertenciam à comunidade, exceto a história da bruxaria de Cotton Mather, o almanaque da Nova Inglaterra e um livro de sonhos e adivinhação, em cujas páginas se encontrava uma folha de papel com muitas garatujas e borrões contendo várias estéreis tentativas para fazer alguns versos em louvor da herdeira de Van Tassel. Os livros de magia e o surrabiscos poético foram imediatamente entregues às chamas por Hans van Ripper, que naquele dia em diante decidiu não voltar a mandar os filhos para a escola, afirmando nunca ter visto que ler ou escrever trouxesse algum benefício. Como o mestre de escola recebera a sua paga do trimestre 1 ou 2 dias antes, o dinheiro que ele possuísse estaria em seu poder à data do desaparecimento. No domingo seguinte, o misterioso sucesso deu lugar a muitas conjecturas na igreja. Grupos de mirones e boateiros foram vistos no cemitério da igreja, na ponte e no sítio onde o chapéu e a abóbora haviam sido encontrados. Foram lembradas as histórias de Brouwer, de Bones e de muitos outros, e após as considerarem todas diligentemente e as compararem com os indícios do presente caso, maniavam a cabeça e chegavam à conclusão de que Ichabod fora raptado pelo galopante esse ano. Como era solteiro e não tinha dívidas, ninguém se preocupou mais com ele. A escola foi mudada para outra parte do vale e um outro pedagogo passou a reinar em seu lugar. É certo que o velho lavrador, que vários anos depois foi de visita a Nova Iorque, graças ao qual ficou conhecido o relato da espectral aventura, levou para casa a informação de que Ichabod Crane estava vivo, de que ele saíra da região em parte por medo do doente demoníaco e de Hans van Ripper e em parte por ter sido humilhado ao ver-se subitamente rejeitado pela herdeira, que se mudara para uma remota região do país, que continuara a ser mestre-escola e ao mesmo tempo começara a estudar leis, que fora admitido na profissão de advogado, que se tornara político, agente eleitoral, escrevera para jornais, acabando por ingressar no Tribunal das 10 Libras, como magistrado de grau subalterno. Também se notou que Brom Bones, que pouco depois de o seu rival ter desaparecido, levou triunfalmente a bela Catrina ao altar. Parecia extremamente conhecedor quando se contava a história de Ichabod, desatando sempre a rir às gargalhadas ao mencionar-se a abóbora, coisa que levou a suspeitar de que ele sabia mais do que dizia a tal respeito. As velhas comadres, todavia, que em tais matérias são os melhores juízes, continuam a afirmar que Ichabod desapareceu por meios sobrenaturais, sendo esta a história favorita muitas vezes contada nas redondezas, nas noites de inverno, à roda da fogueira. A ponte tornou-se mais do que nunca objeto de um terror supersticioso. E foi talvez por isso que nos últimos anos mudaram o caminho de Molde a chegarem à igreja pela beira do açude. Como a escola ficou abandonada, depressa caiu em ruínas, dizendo-se que estava assombrada pelo espírito do malfadado pedagogo. Rapazes lavradores, ao demorarem-se no caminho de regresso a casa, em calmas noites de estio, julgaram muitas vezes ouvir a voz do mestre-escola à distância, entoando um salmo melancólico nos sossegados ermos do vale adormecido. E Vitória, Vitória, acabou a nossa história. Então, terminamos assim este conto, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu tenho para mim que o Brom Bones sabia mais do que aquilo que ele queria dizer. Será que não foi ele que assustou o pobre do Ichabod? Arranjar a maneira de que ele fugisse dali? Bom, é uma lenda, certo? Então, não se sabe. Ficamos sem saber. Gostei muito deste conto. Não sei se vocês gostaram deste conto de Washington Irving.
Entretanto, quando pesquisei na internet sobre este conto, verifiquei que no YouTube existe um filme de 1922 que está disponível na internet. Eu vou tentar deixar o link aqui, mas eu não creio que consiga, que fique clicável na descrição. Então vocês poderão copiar e depois fazer a pesquisa no motor de busca do YouTube, se tiverem interesse. É um filme mudo, mas penso que foi a primeira adaptação ao cinema, obviamente, deste conto. É engraçado. Não tem muito boa qualidade esse filme, mas existe também uma outra adaptação deste filme do realizador Tim Burton, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sleepy Hollow é o nome em inglês. Não sei em que plataforma estará disponível esse filme. Sei que já há muitos anos vi, não me recordo bem, mas é questão de procurarem, se tiverem interesse. Entretanto, tenho aqui, para terminar este vídeo de hoje, tenho aqui uma sugestão de leitura para as próximas semanas, desta época natalícia, em que eu virei aqui às mesmas quintas-feiras fazer a leitura deste Cântico de Natal, de Charles Dickens. Então, achei que era um livro muito apropriado para esta época. Eu ainda não li. Comprei este livro numa alfarrabista, que eu agora não me lembro qual foi, mas poderei depois fazer uma pesquisa e tentar deixar aqui a indicação. De qualquer das formas, já tenho este livro há um tempinho e ainda não o tinha lido, estava a aguardar para esta época do ano. Então lembrei-me que seria interessante vir aqui, continuar a fazer estas gravações à quarta-feira, depois publico à quinta-feira, para que fique disponível para quem tiver interesse. Não sei se vocês já conhecem um Cântico de Natal. Eu creio que assim está traduzido aqui neste livro, mas o nome é... Não me lembro agora como é que é o original. Vou ver se está aqui. Aqui não tem indicação, mas eu depois irei fazer uma pesquisa também sobre este livro, sobre este Cântico de Natal, e depois irei, na próxima semana, falar sobre ele. Espero encontrar-vos aqui para a semana e acompanhados com uma chávena de chá bem quentinho, que não é o caso do meu chá hoje, já não está quentinho, mas bebe-se na mesma. E que se sintam confortáveis neste bocadinho que estou aqui a fazer-vos companhia e que vocês me fazem companhia também. Então, deixo-vos com o desejo de uma noite descansada. Até para a semana. Até já!